Muito bom dia. Nós estamos iniciando a reunião ordinária da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. E no dia de hoje a gente vai fazer aqui uma escuta de duas mães da comunidade escolar da Escola Carlos Wilkins, a senhora Lisandra de Mello e a senhora Janaína Machado. Mas antes disso vou passar aqui para a saudação dos vereadores e faremos a leitura também da ata da reunião anterior. Doutor Martini. Quero dar o meu bom dia, seja bem-vindo à casa. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente David Almanza, meu colega vereador Fernando Medeiros e nossa assistência aqui. Bom dia. Saudar então o vereador David Almanza, Nelson Martini, as mães aqui que estão hoje na nossa comissão, a comunidade que nos assiste pela internet, servidores, Helmas, não cumprimentá-lo, Helmas, cumprimento os demais também aqui da casa. Bom dia a todos. Obrigado, vereadores. Então, vou fazer a leitura da ata 25. No dia 25 do mês de julho do ano de 2023, às 12 horas e 5 minutos, na sala de comissões Leonel de Moura Brizola, na sede do Poder Legislativo Municipal de Cachoeirinha, reuniu-se a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. Presentes os vereadores David Almanza Bernardo, presidente, o vereador Luiz Fernando Medeiros dos Santos, na condição de relator, e o vereador Nelson Martini, membro desta comissão. O presidente iniciou a reunião saudando a todos os presentes e passou a palavra aos demais membros para as suas considerações iniciais. E, de imediato, procedeu à leitura das atas de número 21, 22, 23 e 24, as quais receberam votos favoráveis e foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, o presidente entregou ao relator o projeto de lei do Executivo 4811 e 4816, para que fizesse a leitura e emitisse seu parecer. O relator, então, procedeu à leitura das referidas proposições, opinando favoravelmente a sua tramitação. O presidente deliberou da mesma forma, seguindo o voto do relator, e mencionou que o referido projeto de lei número 4816/2023 resultou de uma ampla mobilização popular, seguida de uma audiência pública realizada com a participação da comunidade e dos servidores, salientando dessa forma que a participação da população nesse espaço de diálogo com os poderes executivo e legislativo tem sido primordial e tem resultado, portanto, em políticas públicas na área da educação. Por fim, o presidente fez suas considerações finais e, sem nada mais a tratar, deu por encerrada a reunião. Coloque em votação a ata. Aprovado. Voto favorável. Favorável, então, aprovada a ata de número 25. Bom, então, quero aqui saudar novamente a senhora Lisandra de Mello e a senhora Janaína, agradecer aqui a participação. Elas nos procuraram, nós oficiamos essa comissão na semana passada, pedindo um espaço de escuta. E elas produziram, senhores vereadores, um relatório sobre a situação estrutural, né, do prédio da Escola Carlos Wilkins. Um relatório que eu quero aqui dar os parabéns pelo detalhe, pelo cuidado na produção dele, que além de apontar os vários problemas, traz datas e também traz propostas para o município de Cachoeirinha. Ao mesmo tempo que é um relatório que choca, né? A gente fica chocado de ver uma escola tão importante, se não me engano, a escola mais antiga da cidade, né, uma escola tradicional, numa situação de completo abandono, né, precária, e a gente sabe que as direções e o corpo docente faz das tripas coração para manter o mínimo de estrutura razoável para essas aulas. Então a gente começa ouvindo vocês, inicialmente vocês escolhem quem inicia, nós vamos ouvir as duas e depois emitir aqui a nossa opinião, os encaminhamentos. Muito obrigado. Só aproximar o microfone e ligar ele. Pode puxar ele para ti. Uhum. Bom dia a todos, boa tarde. Olha, né? Boa tarde. Obrigada por esse espaço, vereadores e comissão, enfim, todos que estão aqui presentes. Eu e a Janaína fizemos parte, então, da Comissão de Pais da Escola Wilkins e também da Comissão de Pais da Orquestra, que atua dentro da Escola Wilkins, a Orquestra de Metais do município. Há algum tempo a gente vem conversando sobre a estrutura da escola, pelo tanto que os nossos filhos se sentem desmotivados de irem para a escola, né? E aí, conversando, sempre achando aquele aspecto deplorável, enfim, e surgiu a ideia, entre nós e em outros pais, de fazermos alguma coisa para ajudar a escola. E aí começamos a pensar em rifas, em eventos que pudessem arrecadar, e também parcerias com empresas privadas,
E aí, em um determinado momento, conversando com a Jana, eu disse, Jana, os investimentos que essa escola precisa são de ordem muito grande. Não vai ser com eventos e rifas e pedidos que nós vamos conseguir, porque realmente são investimentos muito altos para fazer dentro de uma escola. E aí nós começamos a conversar sobre isso, ela também concordou, né? E foi aí que nós procuramos o David e pedimos esse espaço para que a gente pudesse ser escutado e compreender o que acontece neste município com os recursos que são destinados para a educação. Compreender, inclusive, a legislação, porque a gente não compreende, né? Então, a gente veio com esse intuito de entender, de buscar informações e também solicitar explicações do porquê que nossas escolas, porque creio eu que não é apenas a escola Wilkins, que, se não me engano, ela é de 1955. Ela é, assim, a escola mais antiga de Cachoeirinha, né? E aí, eu lembro disso porque teve uma tarefa agora da gincana, que era para levar um familiar que tivesse nascido no mesmo ano que a escola foi criada. Então, assim, é uma escola bem antiga. E a gente fez esse relatório mostrando fotos, inclusive deixamos de acrescentar algumas fotos que a gente gostaria de ter colocado e não colocou, mas num outro momento a gente vai acrescentar, que demonstram realmente o estado que está a escola, né? Seja da sua estrutura física, de pavimentação, fiação elétrica, piso, questão de segurança. Nós temos aluno cadeirante dentro da escola, que não temos acessibilidade adequada para a cadeira, quadra de esporte completamente deteriorada, sem manutenção, o pátio da escola completamente sem pavimentação, as crianças pisam no lodo, na terra molhada, a escola fica toda suja dia de chuva. Enfim, uma série de questões dentro dessa escola que realmente demanda bastante atenção e investimento. Então, a gente fez um resumo, e eu vou tentar pontuar eles, não vou ler tudo, porque vou tomar bastante tempo de vocês. Tá? Um dos problemas principais que a gente tem já foi solicitado, acho que na CE, né? A questão da fiação elétrica da escola, ela é muito antiga, então ela precisa toda ser trocada. A SMED passa por diretor, o diretor não tem recurso para isso, e fica aquela bola. Não se sabe a quem recorrer. A escola recebeu um lote de ar-condicionados novos, estão todos já nas paredes, mas não podem ser usados, porque a rede elétrica da escola não comporta. Né? É que nem se eu comprasse um armário para minha casa onde não há espaço para eu colocar. Então, eu tenho o ar, mas eu não posso usar. E as crianças passam calor, os professores passam calor, enfim. Né? E a verba está lá, o dinheiro está lá, né? Foi comprado, foi pago essa compra. Então, assim, a fiação elétrica toda dessa escola precisa ser refeita. A gente tem ali um espaço que é pouco utilizado por não estar de acordo com as normas técnicas de segurança elétrica. Então, tem um espaço da escola que também não pode ser usado, porque tem que ser refeita toda a parte de caixas elétricas da escola. Tá? Além de toda a fiação. Isso, quando eu falo toda a fiação, é todos os fios, tomadas e tudo dentro da escola tem que ser refeito. O diretor sabe, ele está fazendo esse levantamento e a dúvida, e o que ele nos fala é como nós vamos trocar? Da onde nós vamos tirar dinheiro? Não temos. Né? Da onde vem esse dinheiro? Enfim. Enfim, a rede elétrica é isso. Temos problema de ordem de vazamento hidráulico dentro da escola e não está sendo possível fazer. Por quê? Porque nós tínhamos... As fotos são chocantes, mas são reais. Nós temos ali uma questão do muro da escola que estava caindo. Tá? Já foi agora, nessas últimas semanas, já foi providenciado a retirada desses entulhos, que aí o muro foi derrubado, foi providenciado um tapume, porém o vazamento não foi ainda solucionado, porque a Corsã não consegue chegar, né, Jana, no vazamento, em função de ser dentro do pavimento da escola, mais ou menos isso. Tá? A obstrução da via pública, que a gente coloca aqui nesse documento, foi providenciada agora, essa semana, ontem. E até é importante a gente salientar que ontem, essa espera já tem o quê? 1 mês e meio? Mais, né? De junho. Então, a gente está desde junho, o prefeito já recebeu a Jana e outros pais, tá? E montaram ali uma outra comissão. Também é de conhecimento dele, porque um dia eu levei e ele se prontificou a tomar as devidas providências e de lá para cá eu só fico nesse impasse, tipo, aguardando alguma coisa e retorno de nada.
Então, esses entulhos, por exemplo, era uma das questões. Como que nós vamos fazer? Estava lá impedindo o trânsito da rua, enfim, e um aspecto absurdo, né? E aí, então, desde junho, nós já estamos finalizando julho. Aí, ontem, a Janaína conseguiu, através desse contato que a gente comentou contigo, do repórter, não se sabe como, ele, no mesmo horário, no mesmo momento, falou com o secretário de Obras e tudo foi resolvido, tá? O entulho foi retirado, um outro entulho dentro da escola que necessitava ser retirado, acho que desde o ano passado, estavam esperando aquilo. Sim, a gente iniciou o ano letivo com os entulhos ali, então esse entulho ainda era do ano passado. E essas questões de entulho, é importante salientar que não é pouca coisa, eram mobiliários da prefeitura que tinham que ser recolhidos, que não serão mais utilizados, e eles estavam há muito tempo num lugar, acumulando insetos, ratos, dentro do próprio ambiente escolar. Tá? A gente tem aqui a solicitação de colocação de paves na calçada. O entorno da escola, todo ele necessita troca. Não há como transitar em 2 quadras da escola, não tem como. Realmente não existe. Tá? E aonde existe, são muito antigas, nunca foram refeitas. Aquelas lajotas grandes, nem usam mais. Pedra, né? Laje, né? Antigamente só tinha isso. Então, a manutenção predial e a pintura externa toda da escola, né? Isso tudo está no documento, tá, gente? Nós temos dentro dessa escola uma orquestra, que a gente diz que o polo é ali, porque não existe um polo destinado a essa orquestra. Não sei se vocês já ouviram falar da Orquestra de Metais do município. E eles têm se apresentado, inclusive, na semana de comemoração de aniversário de Cachoeirinha. Todos os sábados teve uma apresentação. Hoje, inclusive, saiu uma matéria na Rádio Gaúcha a respeito. Foram na Escola Wilkins fazer essa matéria. O professor Fernando, que está à frente do projeto, deu entrevista. Enfim, as crianças tocaram ao vivo. Porém, é um projeto muito, muito interessante, né, muito inclusivo, e que traz ali a possibilidade das crianças se desenvolverem e terem acesso à cultura e socialização mesmo, né? Porque eu sempre digo, música não é para um momento, é para a vida. Quem aprende música aprende para sempre, né? E as crianças têm ali seus instrumentos muito bem elaborados, bem comprados, enfim, mas não tem a estrutura. Então, assim, o que acontece? A gente vive pipocando com a banda dentro de salas inadequadas, sem acústica, sem espaço, sem climatização. E aí, dentro desse documento, a gente pede a criação desse espaço, já que o polo é a Escola Wilkins. O município atende várias escolas, com um total hoje de 80 alunos, eu acho, 80 a 90. A maioria deles, 60 e poucos alunos, se concentram dentro da Escola Wilkins, são alunos dali. Né? Então, assim, os outros alunos que vêm de outras escolas são um número menor. O que a gente faz? O que o professor faz? Ele faz os ensaios dessa banda na sala de cultura da escola, que também tem problemas de goteira, o ar-condicionado que não está funcionando porque a fiação não permite. Então, no verão, vocês imaginam o que é uma escola com basculante, porque não tem janelas adequadas com a ventilação, basculante não areja, né? Sem ar-condicionado e com todo o sol oeste, porque é onde pega a sala. O sol que se põe a tarde toda, se põe dentro que é ali onde eles ensaiam. Né? E a sala é multiuso. Então, muitas vezes, a escola tem uma atividade, uma data de Dia dos Pais, de Dia das Mães, fazendo algum evento, e as crianças perdem a sala, porque a sala não é da banda, a sala é da escola. Para onde vamos? Vamos para a rua. Vamos para o pátio, e aquela situação onde o piso não é adequado. Então, as crianças ficam tentando equilibrar uma estante onde botam as partituras. Então, eu até convido vocês, quem quiser conhecer como funciona, é desta forma que nós temos lá essa orquestra instalada dentro da Escola Wilkins. Então, a gente aproveita e coloca aqui dentro, né, desse projeto, solicitando que a gente precisa de salas de estudo e ensaio, salas para guardar instrumentos, um local com acústica adequada, que realmente não é uma sala comum, né? Camarins e armários para as crianças, para os músicos, local para interatividade, um ambiente para realização de lanches e banheiros. Nada disso nós temos. Né? A gente usa as dependências da escola à medida que consegue. Tá? Então, nós tivemos lá a visita de um engenheiro que ficou de providenciar o desenho do projeto, né, desse espaço, mas isso não saiu dessa visita, a gente nunca mais ouviu falar. E, na verdade, eu até imaginei que essa pessoa fosse da Ciclão, entendeu? Mas eu fui buscar informação, não, foi uma pessoa
conhecimento de qual a área que ela é da SMED, entendeu? Então, tipo assim, não houve mais um retorno dele. Ainda falando sobre a pavimentação da escola, quando a gente coloca aqui no documento, isso começa desde o portão de entrada principal, tá? Que dá acesso à secretaria, enfim, quanto ao portão que dá acesso à quadra de esporte, né, da escola. A pavimentação em toda a escola está terrivelmente, alguns lugares não tem, e outros, onde tem, está bem precário, tem que ser trocado, inclusive com acessibilidade para cadeirante, que é a nossa necessidade na escola. Então, a gente pensa em ter jardins, né, dentro dessa escola, criar um ambiente harmônico. Existe lá dentro, inclusive, um chafariz com um peixe muito bonito que está desativado há muito tempo, e as crianças não podem ter acesso a esse ambiente. Por quê? Porque aquela parte da caixa de fiação, inclusive, fica naquele canto, e eles estão impedidos de ir lá. Por quê? Porque está perigoso, não pode, né? Tá restrito o acesso. Então, existem vários ambientes dentro da própria escola que as crianças não têm acesso, né? Seja porque realmente está insalubre, não é perigoso, seja porque está interditado, realmente elas não podem passar. Então, nós colocamos aqui dentro uma amostra de uma criação de ambiente para leitura e socialização dessas crianças, porque a gente pensa que colocando decks, bancos no pátio, iria proporcionar a interatividade melhor, a socialização melhor dessas crianças, né? Hoje, se eu contar para vocês que o meu filho, ele diz para mim, mãe, eu não gosto da minha escola, eu escuto isso. E é a escola que eu tenho para ele, porque quando eu fui na SMED pedir vaga em outra escola melhor, digamos, Roberto Silveira, que é uma escola estadual e também fica próximo da minha casa, não consigo vaga. Então, esse filho é a escola que a gente tem vaga, porque ainda tem tudo isso. Tem muitos pais em fila de espera. Ali tem uma mãe que deve comprovar isso. Não é tão simples querer a escola tal. A gente ainda tem que levar para onde tem crianças. Aquela vez que fez aquela matéria, crianças vindo de outros bairros, porque não tem escola no seu bairro que comporte a demanda dessas crianças. Enfim. E aí é um negócio que te choca, né? Tu dizer para o teu filho, mas, mãe, é tudo muito feio. A criança não tem estímulo de estar lá dentro da escola, né? É muito triste. Se eu contar para vocês que o meu filho, ele é um relógio, ele bota o pé em casa, 12h15, que é o horário que a gente chega da escola, e o roteiro dele é o banheiro. Sabe por quê? Porque ele não vai no banheiro da escola. Porque ele tem nojo. Não é porque é sujo, porque eu já utilizei. Nós somos mães, nós estamos sempre dentro da escola. É porque é muito precário, muito precário. E ele diz, mãe, não consigo sentar lá. Então, ele se segura a manhã toda com vontade. É muito triste, gente. Ele nem almoça, ele vai no banheiro. Então, eu já sei, ele chega e vai para o banheiro. Eu já sei que ele precisa ficar lá. Então, assim como o meu passa por isso, eu imagino que a maioria, né? Porque eu também não conseguiria ficar, né? É muito triste. Porque, se vocês forem... Quem conhece o banheiro do Parcão pode ter uma ideia do que é o banheiro da escola do Carlos Wilkins. É mais ou menos assim, o abandono. Não que a escola não tente fazer, sempre estão tentando, limpando, mas não tem recurso. É necessário um banheiro novo, não é necessário trocar o piso. É muito mais, né? Colocamos também dentro do documento a adequação da acessibilidade inclusiva na pracinha da escola. Não só isso, né? Demonstramos em fotos o estado dessa praça. É deplorável. Os brinquedos estão todos aterrados praticamente na terra. Não existe uma base onde eles possam ser colocados, que daí também eu acho que conservaria mais, né, a vida útil do brinquedo. E aí a questão da umidade e tal acaba deteriorando mais com ferrugem, enfim, os brinquedos. Os brinquedos que estão ali estão sendo agora restaurados, agora nesse momento, com recursos da nossa festa julina, que foi agora em julho, dia 15, né? Foi uma festa muito legal. A escola conseguiu arrecadar certa verba para fazer algumas coisas dentro, algumas melhorias. E aí, conversando com a Jana, eu observando de longe, disse, Jana, muito legal a gente conseguir participar. E aí, gente, é importante falar que tudo que foi vendido dentro dessa escola, nessa festinha julina, foram doados pelos pais. Então, a gente doou para a escola vender, né? Nós fizemos bolos, tudo que foi vendido. Então, alguma tarefa da gincana da festa julina era, amanhã tem que trazer uma garrafa de óleo. Assim era
assim foram as tarefas da gincana para arrecadar coisas. Ah, copo plástico. E eu não venho aqui trazer isso como uma reclamação da escola. Não, eu venho contar para vocês a realidade que nós vivemos, porque não é porque o diretor quer assim, é porque é assim que dá para fazer, que tem sido feito. Né? E aí, então, eu fiquei observando tanto que esses profissionais trabalharam, porque nós também cansamos como pais, mas eles trabalharam pra caramba. Porque não foi no dia da festinha, foram quase 2 semanas de evento fazendo programação, criando toda a parte de decoração, né, e programação mesmo, e o que vai ser necessário, e o carro do som, tudo isso custa, né? Ninguém fez de graça. Então, assim, foi bem cansativo, e não só a questão das comidas, tinha muita coisa que a gente tinha que doar. Garrafa PET era uma das tarefas. A garrafa PET, mas para que tanta garrafa PET, gente? No dia da festa, a gente conseguiu entender. As garrafas PET foram cortadas de uma certa altura, 13 centímetros, se não me engano, e elas serviram para servir o pinhão que os pais estavam comprando na festa, inclusive doados pelos pais. Né? Então, é tudo muito improvisado, né, com o objetivo de arrecadar dinheiro para a escola. E foi arrecadado, porém, mais da metade dessa arrecadação vai ser usado para restaurar uma praça que vai ser paliativo, que não tem pavimentação, e que vai ser só para os olhos verem um pouquinho mais agradável. Mas o brinquedo vai continuar na terra, a pavimentação não vai existir, porque não tem como fazer, as telas estão caindo na volta, a acessibilidade não tem. Não tem. Não. E aí, apontamos, então, essa questão, e aí, quando a gente fala, mas é uma praça, sim, mas ela faz parte da educação, ela faz parte do desenvolvimento, da socialização dessas crianças. A gente não pode acreditar que eles só vão lá para olhar para um quadro. Né? Até porque tem certa idade que o que eles menos querem é olhar para o quadro. Eles querem atividades, eles querem correr, eles querem ter espaços, né, para se desenvolver e para socializar. E aí colocamos também fotos da situação da quadra de esportes da escola. Nós temos uma quadra coberta, que está sem manutenção há muito tempo, né? Um piso bem estragado. Enfim, falta ali pintura, falta ali traves de futebol, cestas de basquete, aros. Tem um outro espaço junto no documento que mostra como que está a quadra de vôleibol, que não tem pavimentação também, é numa areia. Né? Não tem cercado, não é cercado por tela. As crianças, às vezes, estão jogando, a bola cai no telhado e lá fica. Aí, um dia lá que conseguem pegar, ela já não presta mais, porque ela ficou lá no tempo. Enfim, a escola não tem estrutura. Né? Ela trabalha improvisada. Tá? Jana, tu quer pegar um pouco? Quer seguir? Pode continuar, se tu quiser. Não vai ficar só eu. Uhum. Tá, perfeito. Então, dando, então, seguimento, né? Nas colocações que a Lisandra fez, essa questão da pavimentação, então, ela é gritante, né? Porque a questão da acessibilidade não existe. Então, nós temos uma situação que, muitas vezes, eu fico entristecida, porque quando eu estou aguardando a minha filha, eu fico ali acompanhando, vendo a movimentação das crianças, e é de cortar o coração, de saber que, devido à acessibilidade, tu não consegue fazer com que aquela criança consiga realmente usufruir de algum espaço na escola. A escola, ela é inclusiva, entende? E a gente não vê isso. Não vê isso pela questão da direção da escola, pela questão da gestão pública. E essas questões, o que me deixa mais chateada é que eu me coloquei à disposição, eu fui atrás, eu marquei, eu agendei, eu conversei, eu esperei o tempo que foi preciso, eu levei todas essas informações e apenas recebi, não, beleza, obrigado, ótimos apontamentos. E o que me deixa mais triste é saber que representantes do município são da própria comunidade, estão ali circulando em frente à escola, visitam a escola, e nenhum retorno, entendeu? Eu tenho que ser apresentada para as pessoas e não vem algo de positivo nesse sentido. E aí, agora te pergunto, como é que fica a direção da escola? Entendeu?
Só do mesmo fato o qual eu e a Lisandra estamos batalhando e como eu reforço. Ontem eu tive um retorno, porque eu tive que ter um posicionamento. Eu tive que dizer, basta, chega, entendeu? Porque só fica no dito, me procura, não, vem falar comigo. Mas será que as pessoas que estão eleitas pela comunidade não são capazes de fazer algo para o seu próprio município, para o seu bairro? Tem pessoas que circulam ali na frente, que foram na festa julina, viram o estado da escola. Eu, Janaína, eu tenho que abrir mão do meu tempo, entendeu? Deixar o meu trabalho, que eu sou empreendedora, para tomar essa iniciativa de fazer, de executar, de dar apoio à direção da escola. Sério mesmo? Agora pergunto, as pessoas que foram eleitas, que deveriam estar, sim, se comprometendo diante daquilo que foi dito durante o período eleitoral, não, nós vamos lá, vamos fiscalizar. Eu estou fiscalizando. Quem está fiscalizando sou eu. Por quê? Ontem eu não saí da escola, enquanto não foi resolvida a situação. Hoje, às 6 horas da manhã, eu estava na escola para atender o pessoal que foi lá fazer a limpeza e que mencionaram que colocaria o lixo por cima do muro. Eu digo, não faz isso, porque eu te digo, o pessoal ali do condomínio do lado, o pessoal das empresas aqui já estão sabendo, tá, que essas ações deveriam ser feitas, então sirva de alerta. Se fizer, vai entornar o negócio, entendeu? Porque as pessoas já estão observando, as pessoas sabem quem procura a escola, quem está realmente batalhando pelas melhorias na escola. Então, essas questões aqui, ó, eu fico triste quando eu estava fazendo e trocando uma ideia com a Lisandra, eu não posso acreditar que a gente tenha que se envolver com isso, entendeu? A esse ponto de estar batendo na porta, de estar pedindo, por favor, socorro, me ajuda, entende? Ontem, por felicidade, eu encontrei o repórter, ele conversou comigo e disse, não, Janaína, já soube da tua história, já sei que tu esteve lá, que tu conversou, que tu está falando com esse, com aquele, então, assim, ó, vou pegar o telefone e vou ligar. Na mesma hora que ele ligou, ele disse, espera que até o final da tarde eu te dou retorno com foto, e se tu quiseres, tu vai lá na escola e verifica se não estão fazendo. Então, me diz, todo esse tempo que eu aguardei por quê? De boba que eu sou? Foi, né? Porque era simplesmente entrar com uma reportagem dentro da escola e o negócio estava resolvido. Infelizmente, né? Falar assim. É difícil, né? Então, assim, ó, esses apontamentos que a gente está fazendo aqui, todos eles é do conhecimento do gestor, tá? O qual foi eleito pela população aqui de Cachoeirinha, tá? O qual eu depositei o meu voto e eu disse para ele, hoje eu estou cobrando de ti, amanhã eu vou cobrar de quem quer que seja, tá? Porque é em defesa dos direitos das crianças, que eu não acho justo. A pessoa, quando tenta se eleger, promete muitas coisas, diz que vai manter, que vai honrar a admiração, o respeito pelas crianças, como muitas vezes, né, Lisandra, a gente escutou durante as apresentações dos nossos filhos, né? Muito bonito, né? Sim. Mas, de efetivo mesmo, a gente não tem visto Não vê nada. E meu Nada. filho está nessa escola há 4 anos. Sim. E há 4 anos eu não vi nada de efetivo de... Jana, se tu me permite, vamos pontuar alguns Sim, itens. pode ser. Nick, quando uma outra vai falar, porque a gente está transmitindo. Tá, não, até para não tomar o tempo de vocês tanto, nós pontuamos no documento, tá? Além dessas questões que eu citei, nós temos questões de cobertura de passarela, por exemplo, da escola, nós temos passarela da escola para quadra de esportes, onde é um espaço muito, não sei se vocês vão conseguir ver, mas está no documento, é um espaço muito estreito. Então, vocês imaginem, quando um aluno cadeirante precisa passar nesse espaço, os demais têm que sair, porque não cabe todo mundo. Então, assim, são coisas tão simples, tão básicas, mas que são reais e não tem, né? E aí causa, às vezes, um acidente, porque várias pessoas já torceram o pé, porque ele é desnivelado a parte onde tem terra e onde tem calçada. Então, realmente, a questão de pavimentação dentro da escola e a acessibilidade é gritante, é muito urgente, tá? Dessa mesma forma, tem a cobertura da entrada, do portão principal da escola também a mesma situação. Nós temos ali a entrada, tem uma parte que a entrada tem calçamento, mas o toldo é direcionado para outro lado. Então, pensa,
Parece que não foi feito de acordo, né? Siga para cá, mas o toldo que protege da chuva é aqui, desse lado. Então, não faz muito sentido. Enfim, utilização de material adequado para sinalização na rampa, que a gente não tem a rampa do... Na verdade, é colocadas fitas de antiderrapante e elas não duram, em função justamente das questões de trazer terra para a escola, porque a questão do pátio é cheia de terra, então ela não dura ali, né? Em seguida está saindo. Outros acessos pavimentados dentro da escola que estão terríveis. Precisamos de uma reforma na biblioteca, a escola precária, o ambiente da biblioteca muito precário. Reativar o laboratório de ciências, inclusive a gente colocou ali que tem um orçamento de um armário que foi feito lá para a escola, um armário especial para a biblioteca, e que este armário está sendo adquirido na escola através de verba federal, que a gente não tem conhecimento. A gente vai até falar com o Marcelo para saber que verba é essa. O Marcelo é o diretor da escola. Tá? No momento, os alunos aguardam os devidos ajustes desse local para poderem usufruir de um ambiente de pesquisa e aprendizado. Ou seja, o laboratório ele está desativado. Né? Foi, né, que a professora a mesma situação com o laboratório de informática, né? Sim, eles fazem um levantamento de quantos computadores vai ser preciso, e aí isso fica no levantamento, fazem toda uma situação, né? Deixam as crianças naquela expectativa. Aí o diretor vai lá, verifica tudo direitinho, não sei o quê, encaminha, nunca mais. Não tem, a gente tem 2 espaços, então, laboratório de ciências e informática praticamente sem uso. Né? Uso de informática, a gente colocou ali que precisa da mobília, não tem os computadores, as mobílias necessárias, e também eu acho que a estrutura dentro, né? Pintura e, enfim, ter adequação. Eu acredito que, inclusive, a questão da fiação não seja suficiente, porque se não tem como ligar os ar-condicionado, provavelmente os computadores também não vão suportar. Né? Tem também dentro da escola, a gente tem um projeto de criar uma horta para as crianças. Né? É um espaço que tem lá que seria muito legal, também está aqui dentro. Então, são vários projetos, várias questões que a gente gostaria de providenciar para dentro da escola. Da mesma forma, o bicicletário, tem muitos alunos que vão de bicicleta para a escola. E a gente não tem lá, não está adequado, né, o uso desse bicicletário, o espaço, enfim. Depois a gente solicitou um levantamento com o diretor do que a gente tem de necessidades dentro das salas, porque também a gente não fica esmiuçando, olhando, a gente mais ou menos enxerga olhando mais de fora. Tá? Então, são setores da escola que precisam de pinturas, biblioteca, laboratórios, tanto de ciências quanto de informática, a secretaria, a direção, a sala dos professores, uma das salas de aula que também não foi pintada com recurso que a escola conseguiu, com recurso Izzy, próprio. eu vou só te pedir se tu puder encaminhar, não sei se o vereador Fernando, porque eu queria passar para os colegas fazerem suas observações. Claro. Para concluir aqui as providências, então, telas interativas, tá? Que nem todas as salas têm, os quadros brancos também não, os armários de ferros que a escola precisa, manutenção da sala de cultura, que eu já citei, que é onde a orquestra ensaia, enfim, conserto de caixa de telhado. Não sei se vocês lembram que a escola Semael, Lampadinha, ela faz divisa com a escola Wilkins. Entre uma escola e outra, não tem a estrutura não está adequada, chove, telhado quebrado. Enfim, gente, piso do andar superior da escola está terrível, tem que trocar. Enfim, uma série de questões que estão aqui dentro, então, e a gente gostaria muito que vocês nos ajudassem a encaminhar o que a gente vai poder fazer. Obrigado, senhora Lisandra. Eu vou passar aqui para as considerações e avaliação dos meus colegas. O vereador Fernando quer iniciar? Parabenizar, então, as mães, a Lisandra e a Janaína. Eu acho que, enquanto comissão, a gente pode procurar a Secretaria de Educação, né, para estar conversando sobre as demandas aqui elencadas, criando um plano de ação, elencando as prioridades, porque provavelmente não vai haver como fazer tudo de uma única vez, mas criando um calendário que possa ser monitorado pela comissão e pelos pais, para que a gente possa matar item a item aquilo que foi trazido aqui para a comissão através deste relatório aqui, dando a oportunidade de dar dias melhores para as crianças que lá estudam. Então, acho que a nossa comissão está à disposição para marcar essa agenda, né, o David, com o Martini, o mais breve possível, aí, dada a emergência aí da situação. Tá.
Eu poderia ficar falando aqui uns 3 dias sobre a Escola Carlos Wilkes, tá? Porque toda a luta que a gente faz, e eu estudei ali, meus filhos estudaram ali, eu sou da região, e quantas coisas nós adquirimos, é uma pena que ver, porque eu fiquei também, nos últimos anos, eu não tinha uma voz para cobrar ali. Eu fiquei num outro lado, era contra o governo, e tinha ali as diretoras, quando vinha, a gente tinha que até se afastar um pouco, que foi a Iara que fazia um trabalho bom, que fazia outros, e era sempre, a última reforma que teve o Wilkes ali, que teve, foi ainda, lá na época ainda do Vicente, eu acho que foi feito ali contra o prefeito, enquanto ele colocou, e tinha equipes, a gente sabe, a gente entra no Wilkes hoje ali, e essa solicitação eu já tinha feito também, a solicitação da retirada dos entulhos, e também a cobrança daqueles gradil ali que só está por aqueles tapumes. Eu tenho informação também que a empresa que ganhou a licitação, ela tinha prazos, mas sempre atrasa, para terminar, vir ali e colocar isso até agora, o final de mês de julho. Nós estamos terminando o mês e não foi ainda efetivado. Mas eu tenho ali, que a secretária me disse, e eu vi também um dia, eu estava na prefeitura, quando estavam todos os pais ali dos alunos, e eu acho que é o início, é uma pena que chegou a todo esse ponto, porque a gente geralmente estava muitas lutas ali de pais, e o grupo de pais e mestres do Wilkes sempre foi ativo, sempre foi um dos daqueles que estavam sempre lutando pelas melhorias, e as coisas, aquilo vai acontecendo e vão deixando e a casa vai estourando. Hoje chegou num ponto que está ali. As indicações de vocês são todas elas corretas. E eu tenho pais de alunos ali que dizem também esses mesmos relatos, tanto nessa parte e da estrutura. Como disse o vereador Fernando, nós temos que encaminhar isso aí, fazer até uma reunião, daqui a pouco a própria secretária, que a secretária hoje é alguém que conhece, alguém que é do quadro, é professor, é alguém que conhece as dificuldades. Então, é diferente de colocar um gestor lá que não tem aquele vínculo tanto educacional como também da estrutura física da escola. E essa luta está começando agora, está começando nessa comissão, para que a gente possa, dentro de um cronograma de o que tem que ser feito de imediato é isso aí, que os cercamentos tem que ser obrigatório, o mais alto possível, colocar aqueles gradil para dar segurança ali para os alunos. E começar de cada área. Vamos começar agora, porque quando tem muita coisa errada, daqui a pouco não começa nem no início, fica tudo, parece que está tudo bagunçado e não se arruma nada. O muro foi mexido já, né? Foi tirado. O muro estava inclinado, né? Foi derrubado. Sim. Sim, aquilo já tinha sido solicitado, que bom que eles fizeram quando teve a pressão, mas já tinha sido solicitado para a retirada dos entulhos. Sim, ele já estava em contato. E a própria empresa, para colocar os gradil, para fazer o cercamento, já era para terminar agora, no mês de julho, já tem uma empresa contratada que vai fazer, já foi trocado em várias escolas e o Wilkes também está nessa licitação que foi feita. Então a gente acredita que aquilo ali, o mais rápido possível, vai ser trocado. Microfone, por favor, Lisandra. A questão toda do muro da escola não se restringe apenas ao muro, sim, né? Sim. Porque se a gente analisar quem conhece aquela quadra, é um aspecto deplorável, sim, porque não tem pavimentação, tu não consegue andar no entorno da escola, entende? Os muros, eles são apenas salpicados, eles não são nem rebocados, sim, os muros antigos. Sim. Então, o que eu me pergunto é, o que farão ali? Vão restaurar toda a parte externa da escola, vai ter pavimentação nas calçadas, porque só trocaram o muro porque estava caindo, sim, não porque precisava melhorar o aspecto da escola, não, é porque estava caindo. E ele ficou, exatamente, ele ficou interditado por muitos meses, nós não passávamos naquela calçada de lajes, porque não tem pavimentação adequada, assim, né, toda desnivelada, a gente não podia utilizar a calçada e os carros não podiam estacionar ali porque ele ia cair, ele ia tombar, tanto o da frente quanto o dos fundos, lembra? Sim, ali foi, para te ter uma ideia, aquelas lajes foram colocadas lá em 97, 98 ainda, que na época que foi criada uma equipe dentro da Secretaria de Educação que fez aquilo ali, que era o que podia fazer, mas a gente sabe que aquilo ali foi cortado as árvores, aquelas árvores que estão colocadas, tem sérios problemas. O gradil vai solucionar um pouco desses problemas que já tinha que feito. Mas isso que eu estou dizendo, chegou um estágio que tem que ter um início ali, bom que vocês estão por essas lutas. Eu acho que
que as reivindicações que forem os encaminhamentos que for da comissão, que nós vamos fazer, até com mais força, mas eu estou vendo que os movimentos de vocês estão certos, vocês já conversaram com o prefeito, daqui a pouco essa comissão criar ali também para conversar com a própria secretária, para fazer um cronograma, daqui a pouco junto, o que vão começar primeiro ali. É tantas coisas que estão com problema, que tem que começar, tem que ter um início, porque daqui a pouco ela vai dizendo, eu tenho que fazer tudo e não se faz nada. Então nós temos que ter essa base aí, eu acho que o presidente David vai fazer os encaminhamentos, e eu me coloco à disposição, porque eu lutei muito ali antes, quando eu tinha força, e daí quando tu fala do vereador e de coisa, tu pensa que às vezes que tu pode fazer, mas de vez em quando tu até atrapalha. Quando tu não está no esquema, tu leva as reivindicações e as pessoas, o vereador está solicitando isso e as coisas não são feitas. Então eu passei por um processo muito ali, porque a gente trabalha muito nessa área, mas o Wilkins ali é uma coisa que faz parte. Eu fui presidente do VER ali e trabalho no VER quando não era nada, construímos piscina, construímos todo, e nós tínhamos toda uma parceria dos alunos da escola que lá fazia futebol no Vera, que fazia tudo, nós tínhamos todos integração ali que parou. Mas é isso que eu digo também, o Centro de Pais e Mestres ali era muito ativo, e é uma pena que chegou a esse ponto, porque se tivesse até as lutas mais fortes ali, não chegaria ao estado que está a escola hoje. Mas, com certeza, vai ser, nós vamos fazer um encaminhamento, vamos conversar mais para que a gente comece aí, que uma hora dessa seja exemplo, aquela escola de novo, como já foi, tá? Eu gostaria de fazer aqui algumas observações, tá? Primeiro, dizer para vocês, assim, Lisandra e Janaína, que o relato de vocês ele é um relato assustador e, para mim, é revoltante. É revoltante porque a gente vem denunciando aqui nesta casa o descumprimento da legislação, de várias legislações, e uma delas é sobre o princípio da eficiência, que é um princípio constitucional, nas compras públicas. Como pode um governo, uma secretaria de educação, adquirir aparelhos de ar-condicionado para todas as escolas da cidade, sem planejamento, sabendo que a rede dessas escolas não suporta tal equipamento? Aí eu pergunto para os meus 2 colegas vereadores aqui, esses equipamentos eles têm garantia, normalmente de 12 meses. Nós estamos com o aparelho instalado na parede, porém não pode usar, mas a garantia já está contando. Aí quando ele for ligado de fato, ou talvez ele estrague por causa da rede, nós não vamos ter garantia. Aí o poder público vai ter que adquirir outro. Então, isso para mim só tem uma palavra, crime. É crime, não é inexperiência, não é falta de habilidade, é ato criminoso. E nós denunciamos ao Tribunal de Contas. E foi aberto um processo contra o prefeito municipal, porque também fez a aquisição de lousas, sem justificar a importância de que fosse primeiro gasto mais de 10 milhões de reais com lousa, ao invés da reforma da rede elétrica, ao invés de sanar o problema de vazamento. E quero dizer mais para vocês aqui. Eu passei vários dias na frente da escola, vários, dias e noites. Deus está abençoando o povo de Cachoeirinha. Porque esse governo está contando com a sorte, porque aquele muro podia ter matado alguém. Podia ter matado uma criança. Eles estão abusando da sorte, vereador Martim. Porque só foram ontem lá recolher porque vocês falaram com a imprensa e porque sabiam que vocês iam estar aqui hoje. Porque senão ia estar lá. Porque alguém me explica como que o muro ele não estava caindo, ele estava caído. A cada dia ele devia estar caindo alguns milímetros. Quem me explica que o secretário de Serviços Urbanos esperou mais de um mês para derrubar um muro que podia matar uma criança? Eu vou dizer mais, senhoras e senhores. A escola Menino Jesus, que está funcionando no ginásio, que nós falamos, essa fiação vai pegar fogo. Pegou fogo. Só que eles abafaram, eles não deixaram escapar. Só que nós temos a informação dos pais. Pegou fogo na fiação em uma sala de aula. Agiram rapidamente. E ó, silêncio, ninguém fala. Abusando da sorte. Aí quando a gente fala, a gente quer o mal da cidade. Ai, tudo é ruim. Nada tá bom. Quando faz bom, não elogia. Não, é óbvio que eu vou apontar, porque se só tem elogio de um lado e poucos são os que apontam os problemas.
Isso aqui não é resultado só de uma gestão, a escola está assim. É resultado de uma política permanente de destruição das escolas da nossa cidade, porque interessa para setores da classe política, não todos, que a gente tenha pessoas não pensantes, não críticos, com limitação, inclusive para acessar as piores condições do mercado de trabalho. E esse poder reflete isso, e a prefeitura reflete isso. Agora vocês acompanharam, senhoras. Nós estamos fazendo discussão, o prefeito decidiu criar 90 cargos. Apareceram 10 milhões de reais para gastar com indicação política. Não podia ser nas obras da escola? Não podia ser para contratar profissionais, Lilian, que falta o fonoaudiólogo, o neuro. O salário de um assessor especial que o prefeito está criando, que vai custar 14 mil para o município, contrata um neuro. Mas para os médicos é 4 mil que oferecem. Para um diretor que não tem ensino médio é 7, 8 mil reais. Então, assim, ó, eu acho que esses crimes que vocês relataram aqui, porque nós estamos contando com a sorte, não é só a escola de vocês, mas acho que a escola está numa situação terrível. E o que vocês relataram aqui é o seguinte, as autoridades têm conhecimento. O prefeito municipal tem conhecimento. E a partir do momento que a gente tem conhecimento de uma irregularidade e não age, nós estamos cometendo um crime. E eu não vou deixar o meu CPF na reta, não. Porque agora eu tenho conhecimento disso. Então, eu queria dizer para as senhoras que nós vamos, número 1, encaminhar esse relatório ao Ministério Público e solicitar uma audiência mediada pelo Ministério Público com a presença das senhoras, com a Secretaria Municipal de Educação, com a Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, com este Poder Legislativo. Porque nós não vamos mais tolerar promessas. Risadinha fácil, tapinha nas costas. O vereador Fernando foi irretocável aqui. Nós queremos um planejamento das obras. Ou não vamos fazer em um mês, mas o que será feito a cada semana? O que será feito? Que eu vou dizer para vocês, senhoras, tem dinheiro e tem muito. Porque eles torraram dinheiro com essas lousas, torraram dinheiro com o ar-condicionado que não pode ligar, para gastar o dinheiro do Fundeb que estava acumulado. Nós tínhamos, em 2022, 80 milhões de reais entre Fundeb e MDE. E estamos perdendo recurso, inclusive, do Fundeb, por falta de gestão. Perdemos mais de 1 milhão, que daria para reformar toda a escola de vocês. Os 10 milhões em cargos que o prefeito quer criar, ilegalmente, pega 1 milhão e bota em cada uma das 10 escolas mais críticas da cidade. Faz mágica. Então tem uma escolha aqui. A escolha é destruir os serviços públicos, ofertar para a população pior, não tem inclusão, porque é uma burrice, com perdão da palavra, montar uma pracinha de metal na terra. Então, assim, nós também queremos aprovar aqui, se meus colegas têm alguma contrariedade que eles exponham, um convite, né? Inicialmente a gente convida, se não vier a gente convoca. Mas um convite para a SMED estar aqui na próxima quinta-feira, mesmo com a reunião do MP, porque nós não vamos esperar a agenda do MP, tem aquilo que é a nossa responsabilidade, para que eles prestem esclarecimentos e tragam um cronograma de ação. E nós vamos acompanhar de perto, nós vamos fazer uma reunião com os pais lá naquela escola, e nós vamos pedir essa reunião com o Ministério Público, e se não acontecer aqui, nós vamos procurar o Ministério Público Estadual. E mais, eu vou apresentar todos esses apontamentos ao Tribunal de Contas. E eu vou comparar, olha, essa denúncia que a gente fez sobre a compra de lousas e ar-condicionado, ela contrasta com escolas nessa situação. Faz 3 anos que a gente está esperando a escola Natálio ser reconstruída. Não tinha dinheiro para reformar, mas tem 50 mil para pagar de mês de aluguel de um pavilhão numa escola privada. Né? Não tinha dinheiro para reformar a EMEI Menino Jesus, que nós denunciamos. A EMEI Menino Jesus foi interditada porque eu fui lá, chamei a Defesa Civil. Mas agora tem 50 mil por mês para alugar estruturas temporárias dentro do ginásio. Então o dinheiro, tu vê que ele aparece assim, quando precisa, ele, opa, tem aqui, ó, à nossa disposição. É revoltante. Então, quero dizer que vocês não estão sozinhas, essa comissão tem se pautado, o conjunto desses vereadores, pela seriedade com que trata os temas aqui recebidos. O vereador Martini é um vereador que tem história naquela comunidade, conhece muito bem, eu tenho certeza que vai abraçar isso, né, vai dialogar com o governo, afinal de contas faz parte da base do governo, e eu, como um vereador presidente dessa comissão, vou dar esses encaminhamentos. Ministério Público solicitando audiência, vamos convidar a SMED, já sai daqui um convite
para a semana que vem, às 11h30, nós queremos ouvi-las novamente para que a gente faça o confrontamento. Está aqui os problemas, qual que é o prazo? Qual é a situação? Né? E aí nós vamos apresentar isso ao Ministério Público, nós vamos pedir acompanhamento das autoridades para que a gente evite tragédias. Porque o desenho aqui é um desenho de tragédia. É um desenho de tragédia. Né? Escolas ligar os ar-condicionado, daqui a pouco vai começar a prender fogo. Aí depois não adianta falar, eu quero que tudo fique registrado, porque não adianta a gente lamentar depois que acontece. Nós temos que agir. Então, queria aqui dar os parabéns e lamentar que tu, Janaína, falaste muito bem, tem que abrir mão do teu tempo, que tu tem que fazer outras coisas, assim como a Lisandra, e tem que estar cumprindo o papel que não deveria ser teu. Né? Tu poderia estar lá, na verdade, gastando a tua energia com ações mais lúdicas, mais divertidas, ajudando, ao invés de estar resolvendo os problemas que a Prefeitura e a SMED não resolvem. Então, não sei se alguém tem mais algo a colocar. Eu quero, então, agradecer. Lilian, te convido para estar aqui na próxima quinta-feira para que tu também possa fazer uso da palavra. A gente acabou avançando no horário em decorrência do atraso das outras comissões, mas nós também queremos ouvi-la. Muito obrigado. Né? Declaro encerrado. Quer falar, vereador? Não, só agradecer a comunidade que nos acompanha pela internet. Boa tarde a todos. Obrigado, vereadores. Obrigado. Então, agradeço a presença de todos e todas.